Olha, quando a gente pensa nas populações indígenas, né, principalmente os indígenas americanos, né, incluindo os povos indígenas aqui no Brasil, e aí sob uma perspectiva da escolarização também, a gente ouve muito, né, de várias pessoas, né, palavras no que diz respeito a questões de preconceito em relação às populações indígenas, né, e aí adentrando em várias questões, né. Por exemplo, a gente ouve que, né, que o termo correto, né, seria índio, né, e não indígena. Eu defendo indígena, né, porque indígena diz respeito à pessoa originária daquele território. O termo índio foi um conceito que vem desde o processo colonial pelo erro, né, de Cristóvão Colombo. Ah, São várias narrativas que a gente tem dentro da sociedade, né? E os povos indígenas sempre foram marginalizados, vamos dizer assim, ao longo da história. Eu defendo a, que os pesquisadores indígenas, né, eles sim devem, né, não somente eles, né, claro, eu vou tentar aqui melhorar minha explicação, sejam chamados de intelectuais indígenas. É uma categoria que eu defendo, inclusive eu escrevo um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando se fala em populações indígenas, principalmente quando você utiliza, né, o conceito de índio, você está colocando essas populações em uma categoria inferior, né, de inferioridade. Intelectuais indígenas é um conceito de resistência, né, para essas populações, para os próprios indígenas. Por quê? Porque os indígenas são conhecedores e são propagadores de conhecimentos. Né? Quando eu estou na academia escrevendo, quando eu estou pesquisando, fazendo um doutorado, né, fiz um mestrado recentemente, eu acho que é uma categoria que diz muito sobre a minha personalidade e sobre, né, quem eu sou. Intelectual indígena, porque eu escrevo, né, sobre as populações indígenas, não somente sobre as populações indígenas, mas eu sou, né, vamos dizer assim, um propagador de conhecimento. Né? Eu estou ali estudando, né, estou produzindo, estou contribuindo para a sociedade, né, contribuindo para o Estado, porque quando você está na academia, você está fazendo essa contribuição para o Estado, você está produzindo conhecimento. Por que não utilizar o termo intelectuais indígenas? Se você usa essa categoria para os não indígenas, né? Por exemplo, quando você vem aqui e você cita um intelectual não indígena, né, qualquer outro pesquisador, né, que estude, por exemplo, as populações indígenas, tanto no período colonial como no período republicano, você trata essas pessoas como intelectual. Intelectual fulana de tal, quando você está nome aqui, a intelectual fulano de tal, ele foi um dos, né, precursores de tal categoria, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, um debate muito, que também é passivo de crítica em relação a algumas categorias, que é o conceito de nova história indígena também, né? Eu também trabalho um pouco com essa questão, com essas categorias, mas que eu tenho a minha crítica em relação a isso, né? Então, acho que o conceito de intelectual indígena é um conceito acertado, sim, né, porque diz muito sobre as produções, sobre os conhecimentos, né, que os povos indígenas têm e têm contribuído ao longo da história, né. Você, quando pensa as populações indígenas, né, eu digo você é a população no geral, né, a sociedade no geral. Você não deve pensar a população indígena como uma população que não contribuíram, né, para o que a gente tem hoje de conhecimento e de perspectiva de mundo. Não, os povos indígenas a todo tempo vieram contribuindo com isso. Claro, quando você vem pensar, por exemplo, a invasão portuguesa no Brasil, os portugueses só adentraram nos territórios porque os povos indígenas estavam ali juntamente com eles, né, e ensinaram vários caminhos, né? Se não fosse as populações indígenas, por exemplo, o adentramento do sertão aqui não seria fácil, né? Não seria fácil por quê? Porque eles não tinham conhecimento, né? A própria medicina tradicional, muitos portugueses, invasores de territórios aqui que adoeciam, os indígenas tratavam, tinham conhecimento da própria erva tradicional, da própria medicina tradicional, vamos dizer assim, no nosso território, né? Na comunidade de Chocó, por exemplo, no século XIX, teve um viajante, um escocês chamado George Garner,
ele veio pesquisar botânica aqui no Nordeste, e quando ele desceu na região do Baixo São Francisco, na região de Penedo, que fica ali próximo à foz do Rio São Francisco, ele subiu o Rio São Francisco de canoa, né, num barco a pano, que a gente chamava vela na época, né, e aí teve um momento que faltou, né, um vento mais forte, vamos dizer assim, para impulsionar esse barco subir no rio, porque o rio tem bastante correnteza, e ele ficou um tempo parado, né, com essa canoa e, claro, em um guia, frente à comunidade do povo Chocó. Inclusive, tem um relato dele nos documentos históricos, né? Eu li um pouco sobre essa viagem dele e ele conta muito isso. E aí ele teve que parar próximo à comunidade. Quem atendeu ele foi o povo Chocó que atendeu ele, né? Ele ficou basicamente uns 3, 4 dias na comunidade Chocó, então não tinha mais alimentos ali, não tinha, né, adoeceu. Quem cuidou ele foi uma indígena, né? Inclusive foi uma indígena bastante idosa, né? Ele relatou um pouco do contexto da época, né? Na minha comunidade, disse que a comunidade passava por grandes dificuldades, né, que em cada casa existia uma panela de umari, que é uma fruta bastante pomposa que tem aqui na nossa região do sertão, e que o meu povo passava por várias dificuldades em relação à questão mesmo de alimentos, né, a gente estava com bastante dificuldade nessa época, porque também era uma época de verão, né, e verão aqui no sertão é bastante complicado. Então, quem cuidou dele nesse período foi uma indígena Chocó, tinha todo um conhecimento, né, ancestral, vamos dizer assim, de medicina tradicional, então tratou desse viajante, né? Esse é um relato de vários outros relatos que acontecem em várias comunidades, né, no Brasil afora, né, desde o processo de invasão portuguesa, que os indígenas todo o tempo vêm, né, contribuindo com a própria nossa história. A gente não pode pensar, e aí eu vou usar uma terminologia da Maria Regina Celestino de Almeida, né, que é, por exemplo, a gente não pode pensar o indígena como coadjuvante, mas sim como protagonista, né? É uma categoria, é um conceito que foi pensado pela própria Maria Regina Celestino de Almeida, juntamente dentro dessa perspectiva de nova história indígena, e que eu concordo, né? Não vou adentrar aqui agora, nesse momento, em outras questões que são passíveis de comentários, né, de crítica em relação a isso. Mas é isso, é uma categoria, assim, correta e que diz muito sobre a contribuição dos povos indígenas e que diz muito sobre a contribuição que os povos indígenas têm feito, né, e vem fazendo ao longo da história do Brasil. Então,